Queridos irmãos e irmãs, neste vídeo estaremos dando sequência, do vídeo 1. Então, para você entender isso, você tem que assistir o número 1. Esse é o número 2. Então, muitas pessoas, muitos desencarnados, eles desencarnam. Vou usar o termo morte para que as pessoas entendam, porque muitos não sabem o que é desencarnação, tá? Então vou usar o morte. Muitos morrem e se vê ali ao lado do acidente, né? Se vê ali ao lado do corpo. Só que o choque é tão grande que ele não sabe que foi ele que morreu. Olha que tristeza. Porque ele não é um espírito evoluído. Sabe? Ele ainda é um espírito assim, médio. Né? Ele não é muito evoluído. Ele faz parte dos 25%. Que não é primitivo, mas também ainda não é muito evoluído. Então, ele fica ali ao lado do corpo ali. Aí chega a funerária e eles catam. Eu vou falar catam, não vou falar pega os restos mortais, não. Eles catam aqueles corpos ali, tá? E alguns prendem aquele corpo, que é o cordão de prata que ainda está ligado àquele corpo, que ele ainda não desencarnou 100% no tronco encéfalo, tá? Todo mundo ali constatou, ai, morreu, ai, parou aqui, parou, não tá batendo mais o coração, ai, não tá respirando, morreu. Mas ele continuou vivo, porque o tronco encéfalo ainda não parou. E os médicos chegam, já morreu. Óbito. Acidente. Legista. Óbito. Oh, pobreza de espírito. Jesus diz, nos conhecereis a verdade que ela vos libertará, né? Mas tá longe o negócio aqui na terra. Fique esperto você. Então, ele vê quando as pessoas ali, os profissionais, que são pessoas muito educadas, gentis, pegam. Alguns, viu? Eu vou contar alguns casos, porque eu não vou tratar desses casos, eu não vou tratar da mensagem enquanto eu não falar esses casos. Então, ele vê quando eles pegam o corpo dele ali, físico, e joga dentro daquele caixão de lata. E ele também, de repente, ele se vê ali no meio daquele corpo estraçalhado. E ele é levado para o legista, e ele ouve tudo, e ele grita socorro, e ninguém o ouve. Daí a pouco ele se vê dentro de um caixão, mas ele tá meio assim atordoado. E sei que ele passa o maior dos apuros, porque ele não consegue reconhecê-lo ali naquele caixão, né? E de repente no velório, ele não consegue reconhecê-lo ali no caixão, no velório. Ele abraça um, abraça outro, por isso que tem certas pessoas que sentem arrepios nos velórios. Porque quando aqueles desencarnados chegam e abraça ele e tal, porque o encarnado é mais sensitivo, sente mal, começa a vomitar, sente dores. É as dores, o mal-estar que aquele desencarnado tá passando, tá sentindo naquele momento. Pois bem, ele senta ali ao lado do caixão junto com mamãe e papai dele, ou vice-versa, porque pode ser mamãe ou papai que está ali desencarnado, primo, prima, não importa.
É o desencarnado que eu tô falando. E ele ficou olhando na cara do defunto, mas meu Deus, quem foi que morreu? Se ele depara com um médium vidente na mesma faixa vibratória dele, ele chega e pergunta para o médium, como já perguntaram várias vezes para mim: você sabe quem morreu? Eu? Eu não. Não? Não. Ah, porque eu tô preocupado, porque eu tô vendo aqui, ó, parece que eu tô vendo aqui alguns da minha família e eu tô muito preocupado. Interessante, queridos irmãos, que isso acontece também com muitas pessoas que internada durante muito tempo, que não são resignadas, que não têm aceitação, que as pessoas dizem assim, ah, quando morrer, vai direto para o céu. Só sou da boca da onça, que o céu não existe, tá? Estude, cabeçudinhos, estude. Um dia um espírito num velório me disse assim, é o mesmo assunto, viu? Tô fugindo não. Ele me disse assim, ô Luiz, você podia me dizer uma coisa? Eu falei, pois não. O que tá acontecendo aqui? Meu irmão morreu? Eu falei, mas como seu irmão morreu? Engraçado que eu me encontrava doente, internado na UTI dessa cidade. E era ele que estava lá dentro do caixão, só que eu não podia falar nada. Eu que estava doente, meu irmão que morreu. Meu irmão que tinha uma saúde, olha, de dar inveja. Pra você ver como é que são as coisas, né, Deus, Luiz? Deus é injusto mesmo. Leva meu irmão que tem uma saúde imensa e deixa eu, que para nada presto. Agora, saindo daqui, eu vou ter que voltar para a UTI. Agora, como eu vim parar aqui, que eu não sei. Eu só sei que há tantas horas atrás eu senti uma sonolência e eu acordei aqui ao lado desse caixão do meu irmão. Olha lá minha mãe sentada, olha lá meu pai, meus irmãos, os outros meus irmãos e irmãs. Você não sabe quem desencarnou, quem morreu mesmo? Eu falei, não sei mesmo. Se eu soubesse, eu lhe diria. Eu sou besta de falar alguma coisa? Médium nenhum pode dizer para espírito. Mesmo nas casas espíritas tem que tomar muito cuidado com esse tipo de frase. Você desencarnou. O choque pode ser tão grande que ele de fato pode desencarnar mesmo. Ah, eu não acredito nisso. Não. Evolução em Dois Mundos, leia lá a página 85 de 1986. Lê lá. Não é eu que estou falando que espírito desencarna, não. Tá lá, André Luiz que tá dizendo. Aí, tem espíritos que eles estão tão assim materializados no perispírito, por ser egoísta, orgulhoso, invejoso, ciumento, promíscuo, sabe? Por ter vivido uma vida tão desregrada, de bebida, de cigarro, de traições. Andou na contramão mesmo de Deus, das leis de Deus. Que ele pega na alça do caixão, coitadinho do cego, e ele acha que está ajudando a levar o irmão dele ou o parente dele até lá o túmulo. E chega lá, gente, eu já presenciei isso. Por ele ainda se encontrar, por ele ainda estar ligado ao corpo físico, quando vai se fechar, né, o túmulo pelos profissionais, coveiros, né, que merece todo o nosso merecimento, aquele cordão age como um imã e o atrai para dentro do túmulo. E ele permanece ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10 anos,
preso àquele corpo, enquanto ele não se desmaterializa aquele apego materializado no perispírito. Então, narrativas de espíritos que na primeira, quarta, quinta semana ou no mês, 2 meses, o caixão enche de líquido, enche de macrófagos, né, que são vermes, que come o corpo físico dele, e 75% é líquido, é água, gordura. E ele se vê ali em meio àqueles micróbios todos, conforme os micróbios mordem no corpo e comem a carne dele, ele sente também ser devorado por aqueles macrófagos. Mas só que ele não é devorado, ele sente as picadas, como se fosse um formigueiro. Você senta pelado em cima de um formigueiro. É o que eles sentem lá embaixo do túmulo. Eu gosto desses exemplos para você analisar, porque se eu disser outra coisa, você não vai entender. Então senta pelado em cima de um formigueiro. Daquelas formigas cabeçudas, tá? Ou daquelas formiguinhas lava-pé, ou as formiguinhas terríveis. É o que eles sentem lá embaixo. Eles gritam. Eles pedem socorro. Mas não depende da providência divina retirá-los de lá. Eles estão materializados ao perispírito. O perispírito deles ainda estão muito materializado, muito apegado. Até que um dia, depois que o corpo é consumido pelos micróbios, eles conseguem sair daquele túmulo. E ao saírem, aí o reino do céu, não existe céu. Eles são pegos pelas falanges umbralinas e levados para as regiões umbralinas e jogados dentro daqueles pântanos, onde esses pântanos, pense numa represa de lama, de aproximadamente o tamanho da cidade de São Paulo, a represa, com bilhões de espíritos lá dentro. Eles te jogam lá dentro. E eles arrancam a tua roupa e te jogam lá dentro. Você tá barbudo, cheio de unha grande, cabeludo. Porque cresce tudo. Porque de lá é a mesma coisa do lado de cá. De cá é uma mera cópia do lado de lá. E você do lado de lá, sabe como que você se alimenta nesse pântano? Tomando urina que está naquele pântano. Sabe o que você come? Perdão da colocação, mas essa é a realidade, já presenciei isso. Você se alimenta de fezes. Você come musgo nas paredes. Lá não tem água. Lá é uma sequidão. E quando chove, é uma chuva ácida. Isso está nas obras de André Luiz, queridos irmãos. Isso que eu estou dizendo. É que vocês não têm o costume de ler, então eu estou narrando. Eu coloco essa cara aqui, ó, a tapa. Quem quiser bater, que bata. Não estou nem aí. Só que aquela chuva ácida, se ela cai na pele, ela cria bolha, porque ela queima. E você fica como um ranceniano de tanta bolha no teu corpo. Então, para você não se queimar, você mergulha naquele pântano enquanto está chovendo. E isso, ó. Só que depois, você é retirado dali, como muitos outros são retirados dali por aqueles espíritos das trevas. E eles levam os seres para antros de perdição. E ali eles usam as pessoas o quanto eles querem como escravos e escravas. Escravos do sexo.
transforma os seres em animais através da licantropia, usam o sexo feminino para abusar, estuprar e usá-las do jeito que eles querem. Agora, voltando a um item antes. Em cidades grandes, capitais, isso não é acusação porque eu não estou dizendo nomes, mas eu já tive conhecimento de que vários corpos de mendigos que são encontrados e levados para o IML e deixados na câmara fria até que os parentes façam o requerimento de seus corpos. Funcionários à noite entram nas câmaras frias e faz sexo com aqueles corpos congelados. E os espíritos ali presos naquele corpo, sentindo todos aqueles horrores daquela tortura sexual, daquele abuso sexual, e não podem gritar, porque se grita ninguém ouve eles. Isso ocorre na cidade de São Paulo, nas capitais, no Rio de Janeiro e nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Querem me matar? Que venham me matar. Mas eu não calo a boca. Porque isso é escondido do público. É escondido da humanidade. Mas você não está falando, Luiz, você não está falando de diferentes estados da alma na erraticidade? Estou sim. Só que nós precisamos esmiuçar o joio. Nós temos que separar o joio do trigo. Porque as pessoas estão acostumadas a pegar o livro e ler. Pronto. Não é assim não. Nós temos que separar o joio do trigo. A leitura, ela é uma parábola que nós temos que separar todo o conteúdo. Então, muitos espíritos acompanham o seu velório até o túmulo, mas ele está assim tão cego que ele retorna para casa com o papai, com a mamãe, com a esposa e com os filhinhos. E fica em casa, perturbando a família. Por isso que muitos em casa sentem dor nos membros inferiores, dores no peito, né? Que é no tórax. Dor na cabeça, dor no abdômen, dor, enfim, em vários lugares, provocado por aquele espírito que ali se encontra e que não sabe que desencarnou. E devido ao laboratório do mundo espiritual, ele toma banho, ele come, ele almoça, ele troca de roupa. Leia o livro dos médios, seus tontos. Livro dos médios explica isso. Por isso que eu falo que ninguém tem coragem de me encarar, porque se vier, eu sei aonde tá todos os assuntos. Eu não iria colocar minha cara aqui a tapa sem ter conhecimento dessas coisas não, queridos irmãos. Entendeu? Aí ele fica em casa perturbando. Não é que ele perturba, é que ele não sabe o que aconteceu. Então ele chega na esposa dele: meu bem, o que aconteceu comigo? Sei que tem. E ela não dá atenção. E ele fica nervoso. E aquele nervosismo dele passa para ela. E ela capta aquele nervosismo, só que ela não sabe que é do ex-marido falecido. E ela desconta nos filhos, desconta nos familiares. E assim, mamãe, papai, todo mundo acontece com eles isso. Você entendeu? Então, se a pessoa não tem conhecimento das leis de Deus através da doutrina dos espíritos, ele sofre, mais sofre, mais sofre, mais sofre, mais sofre, mais sofre, mais sofre.
Agora, se você tem conhecimento da doutrina dos espíritos, procura uma casa espírita séria. Sabe por quê? Porque está cheio de casas espírita charlatãs, onde predomina o misticismo, o zombeteiro, os mistificadores, os anticristos, os esoteristas. E em vez de melhorar a situação, piora a situação. Aí o que acontece? Numa casa espírita séria, os mentores espirituais analisam todo o processo e leva aquele espírito até a sessão e eles preparam um médium que tenha melhor afinidade com as energias daquele espírito e o espírito se manifesta e recebe um choque anímico. Aí é que ele acorda. Opa! Eu desencarnei? Opa! Na hora ele chora, ele e tal, mas ele é anestesiado, levado para o mundo espiritual, assim, para as colônias, para os hospitais, mas é socorrido. E agora aqueles que não têm conhecimento, e aquelas seitas religiosas que não têm esse tipo de conhecimento, e o catolicismo, o islamismo, o budismo, e aqueles que acreditam que morreu, acabou. Gente, vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos, porque as coisas não são assim como as pessoas pensam, não. Então a pessoa fica ali sofrendo, fazendo a família sofrer, o espírito fica sofrendo, fazendo a família sofrer, né? De alguma forma sem necessidade. Ah, mas não é a lei de causa e efeito, não é necessário que eles passem por aquele processo. É, de alguma forma, até necessário que eles passem para que eles acordem. Mas e aqueles que não acordam? E aqueles que você fala assim, por que você não procura um centro espírita? Deus que me livre. Às vezes ele está até certo, sabe, meu irmão? Minha irmã. Porque vai que ele procura um centro espírita errado. Ah, Jesus amado. Eu já ouvi presidente sendo dizer assim: meu filho, minha filha, você está com 7 espíritos nas tuas costas. Nossa, mas você está tão pesada. Olha, eu não estou aguentando aqui. Eu estou me arrepiando tudo. Jesus amado, como que você está aguentando isso, minha filha? E começa a abrir a boca. E começa a lacrimejar. O presidente do centro. E abre a boca. E abre a boca. Parece uma vaca ali abrindo boca. E abre a boca. E abre a boca. E sai lágrima nos olhos. Sai lágrima nos olhos. Eu vou explicar a respeito dessa lágrima no próximo vídeo. Um minutinho só.